Olá pessoal, aqui é o William da Plano JBoss novamente e nesse vídeo a gente vai falar de uma parte muito interessante dos processos comerciais, que são as tarefas humanas. Bem, eu não tenho um roteiro específico, mas eu pensei em fazer um simples processo para demonstrar como funcionam as tarefas humanas dentro de BPM e até o conceito de tarefas humanas em si. Basicamente, um processo comercial ele interage com máquinas, acessa banco de dados, executa scripts. Então, um processo comercial ele sempre vai estar interagindo com outras máquinas. Então, um processo comercial que vai estar sendo executado dentro de BPM vai estar utilizando lá os nós, né, aquelas coisas que a gente arrasta no editor, para acessar um banco de dados, para ler um arquivo, para executar um processamento, executar uma lógica de negócio. Mas um dos pontos mais importantes de um processo comercial é a parte das tarefas humanas. Então, em todo processo comercial, em muitos, na verdade, sempre é o momento em que a gente precisa que um ser humano, alguém como eu, como nós, se você não for um alien e estiver ouvindo, interaja no processo. E esse processo, essa parte da tarefa humana, ela é importante porque ela precisa ser especificada. E foi especificada, porque senão cada vendor, né, cada pessoa que quiser fazer seu próprio BPM implementar de uma forma e impedir com que as pessoas entendessem ou interagissem com um processo que tenham tarefas humanas. Então, no caso, tarefas humanas elas têm um estado. Por exemplo, uma tarefa humana pode estar ativa, pode estar completa, pode estar esperando alguém falar que vai fazer aquela tarefa, etc e tal. E no blog eu vou colocar uma imagem que explica melhor isso que eu falei. E as tarefas humanas que estão no meio de um processo, quando o processo chega nelas, elas ficam esperando um ser humano interagir. Isso é muito interessante. A gente pode, obviamente, utilizar a API para fingir que é um ser humano e tocar o processo, mas muitos processos comerciais só vão andar quando tiver um ser humano. Quer ver um exemplo? Um processo de RH, de admissão de um funcionário na empresa. Quando o funcionário ele foi entrevistado, a pessoa de RH ela vai ter que interagir com o processo por trás do, da admissão, né, da entrevista daquele funcionário para poder falar o que ela achou do funcionário. Então, um grande exemplo é sempre o RH, porque a pessoa de RH ela tem que ir lá e falar o que ela acha. Olha, tal funcionário tirou nota X aqui, nota Y aqui, e ela interage assim dentro do processo, que na verdade no fundo é muito mais complexo. Por exemplo, um processo comercial de admissão de funcionário pode começar com a chegada de um currículo por e-mail, certo? Aí são só máquinas, mas quando chega a hora da avaliação, a pessoa de RH, ela vai ter que entrar lá no sisteminha e colocar o que ela achou. E para a gente demonstrar isso aqui hoje, eu vou fazer um processo de exemplo. Muito simples. Ele vai ter dois atores humanos, o candidato e o avaliador. E nesse caso, o candidato, né, ele vai ter que entrar com o nome e a idade dele, lá dentro do formuláriozinho, que a gente vai mostrar daqui a pouco. E o processo comercial, essa parte aqui não tem interação do ser humano, vai verificar se a idade for maior de 16. Nesse caso, ele pode fazer, né, uma prova fictícia. Se não, o processo termina, acaba por aqui. Aí, nesse caso do processo terminar, a gente poderia, por exemplo, mandar um e-mail e falar, pô, funcionário, olha, você é muito jovem, você não pode fazer a prova. E caso ele não tenha, né, os 16 anos, seja maior de 16 anos, então ele pode continuar dentro do processo. E nisso, então, entra a parte da avaliação de um avaliador humano. E o avaliador humano, após que ele avalia a pessoa, ela pode entrar a nota lá no sistema novamente, certo? E se esse avaliador humano entrar com a nota 7.0, ele é aprovado. Aí você poderia, dentro do seu processo, invocar um web service, fazer um monte de coisa que, dentro da sua lógica da sua empresa, mostrasse ele como aprovado. Ou o processo termina e ele é reprovado. Aí você poderia, por exemplo, mandar um e-mail. No nosso caso, a gente não vai mandar e-mail e não vai fazer nada. A gente só vai imprimir na tela, imprimir no console. Ah, você foi aprovado, você não foi aprovado. Por quê? Porque se eu vou ficar falando de e-mail, ficar falando de web service, eu vou perder muito tempo e não vou mostrar para vocês a ideia central, que é a interação de humanos dentro do processo, certo? Bem, como a gente tem dois usuários aqui, eu já vim aqui antes de começar esse vídeo e criei dois usuários. Se vocês voltar lá para o primeiro vídeo da nossa série de vídeos, eu falava sobre como os usuários são gerenciados por default no Outfly. Então, no meu caso, eu tenho um arquivinho aqui que eu só vou declarando um dos usuários, né? Eu declarei um candidato e um avaliador, certo? E também declarei roles para eles, para que eles possam logar no sistema e possam ver as tarefas designadas para eles. Então, o candidato é analista e está dentro do grupo candidatos. O candidato avaliador, ele é um analista e está dentro do grupo avaliadores. Analista para poder logar na interface. Deve ter um outro role melhor, mas me veio à mente agora só analista. E avaliadores é para ele poder ver as tasks para os avaliadores, certo? Tá, ok.
Ok, então vamos voltar para o Workbench e rapidinho criar o processo do usuário. Então, estou aqui no nosso projeto. Eu vou criar um novo projeto. Avaliação. Não vou mexer em nada aqui, 1.0, etc. Nesse projeto eu vou criar um novo processo comercial, que é avalia underline candidatos. Tá aqui dentro. Tá. Então, como que a gente coloca uma tarefa comercial dentro do nosso processo? Deixa eu só carregar aqui o designer. Eu tenho aqui um nó de início. Eu vou puxar aqui uma tarefinha, e essa tarefinha, ela não tem nenhum tipo. Quando eu passo aqui na ferramentinha, eu posso colocar com ela como sendo o tipo tarefa do usuário, certo? Candidato entra dados. É uma tarefa para o candidato entrar com os dados. Em seguida eu quero verificar se ele tem a idade necessária. Se não tiver, ele vai ser automaticamente, vai ficar fora do processo. Então eu vou colocar aqui um flow, né? Nesse flow eu vou colocar baseado em dados, ok? Depois eu falo, agora por enquanto a gente não vai fazer nada. Aqui vamos dizer que esse flow é o flow onde o usuário não foi. Deixa eu fazer uma baguncinha aqui. Não permitido. Permitido. Aqui seria no caso outro flow, se ele conseguisse passar. Avisa que não pode fazer prova. Uma tarefa do script, como eu falei, a gente não é só web service nada. Se ele puder fazer prova, permitido. Digamos que o avaliador vai lá e aplica, né, a prova nele, que é outra tarefa de usuário. Eu vejo que eu estou escolhendo aqui a tarefa de um hominho, identifica que é uma tarefa de usuário. O avaliador avalia, certo? No caso, mais ou menos, a gente vai ter um fluxo aqui. Nesse fluxo a gente tem duas condições. Uma é a linha. O usuário não passou, né? Ops, candidato não passou. Plim, candidato não passou. Se ele não passou, o processo termina novamente. O script vai ter uma tarefa de script para falar, ó, você não passou. E aqui a gente tem, por fim, a tarefinha se o usuário passar na prova. Candidato aprovado. Novamente tarefa de script, certo? Enfim, esse é o processo comercial. Eu vou salvar ele, mas agora eu não vou mexer em nada. Ele inclusive vai ter até erro. Aprovado. Ele vai ter até erros, mas enfim. Processo comercial, então. O usuário, a gente inicia um processo comercial, o usuário entra com dados dele, e se de acordo com os dados dele for permitido fazer a prova, o avaliador vai avaliar ele. Aí se ele passar na prova, a gente executa uma teste falando que ele foi aprovado, senão ele não passou na prova. E essa bolinha vermelha aqui é o fim do processo. Bem, era isso. Esse é o processo comercial, ele é bem simples mesmo. Há muito a ser feito. Eu vou voltar nesse tema com esse mesmo processo em breve e vou explicar melhor o que está acontecendo aqui. Obrigado por assistirem e até a próxima.